Olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Então, a aula 34.1 vai trabalhar, elementos para uma melhor interpretação textual. Quais são esses termos? Quais são esses elementos? Implícito, ambiguidade e semântica. O que você entende por implícito, ambiguidade e semântica? Semântica a gente já comentou aqui em outra aula, a questão da significação das palavras, a ideia contida no contexto, que a palavra não pode ser analisada ela solta. E aí, o que está implícito? O que está subentendido? E a ambiguidade? Ambiguidade, ambíguo, duplo sentido, mais de uma interpretação. Então, como sempre falo, nada de analisar, interpretar fora de um contexto. Tem que analisar dentro, pela análise o todo. Sempre assim, tá certo? Então, aula 34.1, olha a nossa temática aqui, a nossa árvore do conhecimento, e a gente sempre falando para você sobre essa questão de mais um conteúdo para armazenar no seu HD, certinho? Olha essa imagem aqui, olha, observe bem. Aqui você tem uma charge, E aqui diz tudo, essa questão do implícito, o que está por trás disso, que mensagem isso aqui essa imagem quer passar. E quando eu falar charge, esse gênero textual, aí você vai falar assim, charge, ele serve para fazer uma crítica, fazer um alerta, chamar a atenção de quem? De você, leitor, no modo geral, da sociedade, alertar para algum ponto que precisa de atenção. Então, aqui, observe bem mesmo cada detalhe desta imagem. Vamos lá, observando. Vamos aqui, ok? O que nós temos aqui? Analise cada parte. Claro que é uma charge, já um pouquinho, que foi publicada em 2009, mas só que vamos jogar para agora, para a atualidade. Nós temos aqui um prédio, tanto que a cor não é tão chamativa. O cinza que é usada, E o que está escrito aqui, amado? Isso aqui representa o quê? A escola. O que está bem mesmo na entrada, Olha aqui, passa-se o ponto. Esse prédio aqui, era uma escola e agora não tem como continuar sendo escola. Qual a intenção, o que está implícito aí? O que está subentendido? Quais são os vizinhos da escola? Vamos lá. Aqui está escrito aqui game, game, internet, fliperama, Porque está falando fliperama porque é antigo, E esse aqui, lan house, e também tem internet, cybercafé, e assim sucessivamente. Então, aqui a escola, tanto a escola pública quanto a escola privada, olha só, vai depender muito do local. Olha só, vai ter essa competição. A escola é atrativa? Qual é o entretenimento que prende a atenção do aluno? O aluno quer jogar, tá certo? Ele quer dar uma voltinha. Há uma necessidade de ter uma escola aqui? Não tem como, tá bom? Então, isso daqui é para fazer uma crítica, chamar a atenção mesmo. Por isso que essa questão de falar passa-se
o ponto. Vamos lá. A charge de Angeli trabalha com significado implícitos. A placa passa-se o ponto, a imagem dos comércios ligada ao mundo de entretenimento deixa entrever opinião sobre o autor sobre o ensino no Brasil. Ó, a educação está perdendo espaço para o universo dos jogos eletrônicos, para outras formas de diversão. Ó, Sabe Café. Beleza? O que mais? A charge faz, pois, uma reflexão sobre o ensino, um dos temas mais importantes para a vida do brasileiro. Sabe-se que o ensino público e parte do privado não atende o padrão da qualidade que uma escola precisa ter, tá certo? Que constantemente, né, o professor tem que ir sempre buscando, né, trazer uma inovação para aprender a atenção, né, da sua clientela. Por isso que atualmente sempre a gente faz atividade que você é o protagonista, é você que faz o show, tá certo? É preciso repensar o ensino levando em conta a dura competição do mundo do entretenimento. Falando dessa questão de implícito, né, ali a gente conheceu a Cachate com aquela imagem. Agora, implícito também está em textos humorísticos. Exatamente, né? Ou a questão que vai trabalhar a ironia, né? Tudo tem a ver aqui. Então, vamos acompanhando esse almanaque de piadas. Eu gosto de você. O casal inglês, daqueles que conversam pouco mesmo, está na sala depois do jantar. Ela, vidrada na TV, e ele lendo seu jornalzinho quieto lá no canto da poltrona. De repente, ela volta-se para ele e pergunta: meu bem, você gosta mais de mulher bonita ou inteligente? Ele, distraído, sem tirar os olhos do jornal: nem de uma e nem de outra, querida. Você sabe que gosto mesmo é de você. Agora, perguntando aí, se fosse a gente analisar essa questão, o que está implícito? Ó, um casal inglês, né? Ó, a mulher fica assistindo TV, aí uma novela, o homem está lendo o seu jornal ou está produzindo algo e, de repente, ela do nada pergunta, né? Se ele gosta de quem? De uma mulher bonita ou de uma mulher inteligente. E, de repente, ele não para de fazer o serviço dele, continua. Nenhuma nem outra, nem da mulher bonita e nem da mulher inteligente. Ele gosta mesmo, ele fala, eu gosto mesmo de você. O que está subentendido aí? O que está implícito? Que a sua esposa, né, se você for fazer essa análise, ela não é nem bonita e nem inteligente. Esse aqui foi um texto. Mas agora, se você já vai imaginando, mas não traz um pouquinho, né, de humor? Uma ironia também lá no finalzinho? Não fica cômico? Então, o texto, né, a piada, esse gênero, a anedota, usa sempre essa questão, o que está implícito? O que está nas entrelinhas, certo? Agora vamos ver outra aqui, que está quase com a mesma ideia. É a mesma ideia, quase não, é a mesma ideia. Vamos lá. Agora o implícito pressuposto. Aqui nós já vamos analisar a linguagem híbrida, né? É um texto híbrido. Por quê? Porque faz parte da linguagem verbal, está presente a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então aqui, querido, ela está meio sonolenta, de repente, no caso, está com insônia, o marido já dormiu. Querido, o que você prefere? Uma mulher bonita ou uma mulher inteligente? Nenhuma nem outra. Você sabe que eu só gosto, esse só aqui, gosto de você, tá certo?
Então, aqui, né, o que está pressuposto? A mesma do texto anterior, tá bom? A ideia está implícita, tá bom? Mas a gente entende. Então, a ideia é expressa de maneira implícita. Fica nas entrelinhas. Recursos linguísticos. Agora, o verbo factivos, né? São aqueles verbos, né, que pressupõem o quê? A verdade. Aí, o contrafactivos são aqueles que pressupõem a falta da verdade, ou melhor, a mentira. Então, nós temos aqui, ó, João sabe que Lia saiu. Então, o que está pressupondo aqui, ó? Que é uma verdade. Agora, aqui nós temos por causa do verbo saber. Aí, agora, João imagina que Lia saiu. Aí, pressupõe que é uma mentira, tá bom? Então, factivos, né? Quando diz a verdade, e a outra que não é a verdade, certo? Agora, verbos subjetivos, né? Que vão implicar o julgamento de valor. Ó, João confessou que desviara a verba. Ó, olha aqui o verbo. Ó, desviar, então pressupõe que João é culpado, tá certo? Ele desviou a verba. Agora, verbos ou marcadores aspectuais que pressupõem anteriormente que havia um processo. João parou de falar. O que está dizendo assim? Que antigamente, né, ele falava, mas agora no momento, né, não para. Então, que aí essa questão do processo. Antigamente tinha esse processo de falar e agora não tem mais. Então, pressupõe que João falava anteriormente. Na oralidade, né, no bate-papo com um colega ou com a família, sempre tem essa questão de marcadores, né? O que você pressupõe? Tá? Aí fala assim, mãe, a Camila chegou. Opa, pressupõe o quê? Que é para a mãe ir lá, que ela estava aguardando essa visita da Camila. Não é assim? Então, vamos lá. Nominalizações, né? Expressões sem verbo. Sofrimento de João abala a família. O que está dizendo? Que João sofre. Descrições definidas pressupõem que anteriormente havia um processo. Ó, o tio de João morreu. O que está pressupondo aqui? Que João tinha um tio. Tá certo? Agora aqui nós temos a questão das interrogativas parciais. Quando João foi ao teatro? Olha só. Quando João foi ao teatro. Aí você fala, então pressupõe o quê? Que ele foi ao teatro. Principalmente quando você entregou o material da pesquisa. Sim, quando João foi ao teatro. Olha só, então pressupõe que João foi ao teatro. Construções clivadas, né? É João que dorme na sala? Opa, aí, ó, você chega assim, ó, sabe-se que alguém está na sala. Beleza? Então, essa construção clivada. Agora, o implícito subentendido. O que isso quer dizer, né? É a dedução do próprio leitor a partir do texto. Quando a gente vai trabalhar essa questão, né, infere-se do texto, aí subentende, mostra que, aí você já vai analisando, porque você, estudante, você vai usar a sua bagagem, né, o seu conhecimento. Quanto mais leitura você tiver, mais facilidade terá no momento da interpretação.
não é mesmo? Você não tem colega assim, poxa vida, você já terminou a atividade? Ah, eu estou aqui, eu já li não sei quantas vezes. Claro, qual é o nível, né? Qual é o grau de leitura que está do seu amigo e o seu? Comece a observar. Não é somente na parte de língua portuguesa, não. Quando você vai fazer a sua prova de história, matemática, na resolução das atividades, dos problemas, há uma necessidade de você saber interpretar. Ó, não adianta você saber a forma, tem que saber como se faz, qual o caminho que você vai seguir, tá certo? Se você fizer uma excelente interpretação, é claro, né, que você vai chegar ao resultado positivo, não é assim? Então, aqui nós temos o seguinte, olha lá, acompanha aqui. Ó, o que você achou do filme? Ó, o final é bom. O que está subentendido, né? Ó, alguém pergunta assim, Fernanda pergunta ao Gabriel, o que você achou do filme? Ah, o final é bom. Então, quer dizer que só o finalzinho do filme que é bom, o restante não é. Então, fica aqui subentendido. Começa a observar a resposta do colega. Comece a prestar atenção, né? Qual a intenção que ele tem no momento que ele faz a pergunta, certo? No momento do discurso, na conversa, você já vai só analisando. Tem gente que só fica só observando, a pessoa está falando e está analisando o discurso, entendeu? Já acontece isso com você? Então, vamos começar a observar. Aqui nós temos aqui, ó, 3 aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, estou procurando alguém para consertar meu carro. Aí, ó, meu irmão está em casa, mas ele está sempre ocupado. E aí, o que você tem? O que está aqui, ó, subentendido, né? Aí está dizendo que a pessoa que o irmão, ele entende essa questão de conserto de carro. Ele pode ser um mecânico. Estão entendendo? Ó, estou procurando alguém para consertar meu carro. Meu irmão está em casa, mas ele está sempre tão ocupado. Então, subentende que ele é mecânico, que ele entende de conserto de carro, que ele poderia dar uma ajuda. Nesse momento, quando ele fala ele está em casa, mas não quer dizer que ele está disponível para ajudar, certo? Olha aqui outra. Diana virou vegetariana mês passado. O que está por trás desta frase aqui, ó? Nesse contexto, o que isso quer dizer? Diana virou vegetariana mês passado. Que antigamente ela não era vegetariana. Foi a partir do mês passado que, né, ela começou a ser vegetariana. Beleza? Vamos ver outra. Juliana, o que você vai fazer depois da aula do Renato? Aí a Juliana responde, você viu a Carla, Daniel? Viu só? Aqui, o Daniel pergunta. Ela já tem, subentende o quê? Que ela já tem um compromisso com Carla e no caso, ela não está disponível para o quê? Daniel, que ela já tem uma programação aqui, certo? Observe bem, quando o Daniel faz de conta, um é Daniel e a outra é a Juliana. Eu falei, Juliana, o que você vai fazer depois da aula do Renato? Aí ela pergunta, você viu a Carla, Daniel? Opa, então já sabe que ela já tem um compromisso para depois da aula do Renato. Mas está escrito aqui? Não, está subentendido, né? Agora vamos ver aqui, ó. Bianca, o que você achou do meu novo visual? Aí a Bianca responde, o botão da camisa é interessante. Você está dizendo que o resto está ruim? E aí, se alguém chegasse a você e perguntasse e respondesse assim, você vai falar, e aí, amado? O que você achou?
do meu look? Aí eu falei, o botão é interessante. Que você ficava com a pulga atrás da orelha? Você ficava grilada? Ou ficava chateada? Ou qual seria a sua reação? Pense aí. E vamos mais aqui para vocês, né? Você vai voltar a pé a esta hora da madrugada? O que está subentendido? Ó, que pode ser que a pessoa esteja oferecendo uma carona ou alertando, né? Que ela está passando por um local que é um pouco assim perigoso, porque um horário, né? Não vai ter ninguém na rua, que é ruim andar sozinho nas altas horas da noite. Beleza? Quando sair de casa, pegue o casaco. O que está subentendido? Ó, que está frio, tá bom? Então, aqui, ó, você vai observando, né? Se a questão de voltar a pé a esta hora da madrugada, ou a pessoa tá oferecendo carona, ou alertando o perigo de andar sozinha no horário. Aí aqui na segunda, quando sair de casa, pega o casaco. Subentende que está frio, tá certo? Vamos lá. Agora, ambiguidade, né? O anfibiologia, né? Essa dá duplo sentido. Então, aqui, ó, apresenta duas faces ou dois sentidos. Pronto, tá aqui, ó, e vocês vão tomando nota. João disse a Pedro que ia encontrar a seu pai na feira. Agora aqui, ó, esse seu pai é o pai de José ou é o pai de Pedro? Olha, então a gente tem que ter esse cuidado na hora, principalmente na hora que você vai produzir a sua redação, tá bom? Para não formar um texto ambíguo. Ana pediu a Fábio que pegasse sua mochila na sala. Então, essa mochila aqui, essa sua mochila, é a mochila de Ana ou a mochila de Fábio? Quem é o dono da mochila? Vocês estão conseguindo entender, observar essa questão da ambiguidade? E qual é a palavra, qual é o termo que torna esse texto ambíguo? Olha só. Pronome, né? Agora, o menino viu o incêndio da escola. Faça de conta, o menino, o menino viu o incêndio da escola. Ele está na escola ou ele ia passando e viu o incêndio que a escola estava sendo incendiada? Então, esse menino está vendo de dentro da escola o incêndio ou ele está fora da escola e viu que a escola está sendo incendiada. Perceberam a ambiguidade? Ótimo, muito bem. Aqui tá nas frases, né? Só usando, né, a linguagem verbal. E agora outra interessante é aqui na tirinha. Ó, a ambiguidade e a polissemia. Então, como você já sabe, né? Ambiguidade, duplo sentido. Ambiguidade, duplo sentido. E polissemia, ó, vários significados, né? Vai ter várias interpretações. Aí você tem a questão da polissemia, a gente pode usar a palavra banco. Aí vai dela solta, não tem como. Ou aí você tem banco. Banco, assento, né? O local de sentar, não é mesmo? Banco. O banco pode ser também uma instituição financeira. Então, vai depender do contexto. Você nunca vai analisar, né, essa questão da polissemia, ela é isolada, a palavra solta. Então, vamos pegar uma outra. Minha coroa caiu. E aí? Minha coroa caiu. Você conhece a coroa? Dá várias interpretações. Será que a idosa, né, a mãe que é idosa caiu, ou a vozinha caiu, ou o acessório, né,
que você estava usando, de repente estava em algum lugar, caiu em algum local, ou a coroa do dente. Aí você vai lembrar, né, da questão do dente, a coroa do dente. Tá certo? Qual coroa que caiu? Beleza? Então, essa polissemia, esse sentido que dá de uma palavra, de um termo. Então, esse cuidado você tem que ter. Para analisar, tem que ser dentro do contexto. Vamos observar aqui essa tirinha. Olha só. Ó, eu tenho aqui vendo pôr do sol. Vendo pôr do sol. Aí alguém chega e fala: quanto quer pelo pôr do sol? Aí ele fica um pouco, né, chateado. Na primeira ele está zen, vamos dizer, tranquilo, só na observação. E ele está com o quê? Com uma placa, uma plaquinha. Ele diz assim: não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Por que eu falei que ele está irritado? Porque, olha só, o primeiro semblante para o segundo. A linguagem, né? A expressão facial, tá certo? A manifestação, a linguagem do corpo estava demonstrando isso. Aí ele continua: aproveite para ver também, tá certo? Aí ele continua apreciando o pôr do sol. Mas por que deu essa questão da ambiguidade, né? E a polissemia juntos aqui? Então, vendo, olhar, apreciar, observar, e o vender, tá certo? Do verbo vender, tá certo? A questão do mercado, tá bom? Capital, dinheiro. Então, essa questão aqui, tá? Vendo de vender e vendo de olhar. Agora, e facilitou por quê? Das imagens, a linha aqui da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Agora outra, né? Ambiguidade verbo visual. Exatamente, ó. Você, quando falar verbo, né, visual, vai ter a questão da imagem e das palavras, né? Vamos lá. Não trocamos roupas íntimas. Olha só, estamos numa loja, tá aqui, e tem a vendedora. Aí o rapaz, né, vai à loja e de repente ele vê esta informação. Tá certo? Não trocamos roupas íntimas. Por que ele chamou aqui de porcona? Por quê? Qual foi a intenção da maneira que ele interpretou? Que ela não faz troca da roupa íntima dela. Não, mas quando ele fala, ela coloca essa plaquinha para dizer não trocamos roupas íntimas, que aqui, ó, essas daqui, ó, se você comprar, tá certo? Pronto, porque não tem lógica que você não pode nem experimentar, você tem que saber a sua numeração. Então, aqui também. Então, quando você for comprar algo, né, principalmente peças íntimas, ó, não faz troca. Tá certo? Que é muito, já diz o nome já diz tudo, íntimas. Tá bom? Não foi na intenção da maneira que ele, né, pensou, né? Que a moça não, faz de conta que ela vai tomar banho e usa a mesma calcinha. Então, essa questão, por isso que ele falou essa palavra porcona, né? Que gosta de sujeira, que não é a questão de não ser higiênica. Certinho? Agora, mais aqui, além dessa, aqui, né, da linguagem verbo-visual, essa daqui tem as duas, né? Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Mas também tem somente, né, visual, essa ambiguidade visual. Olha só, observe. Observe cada uma. Na primeira imagem, o que você identificou primeiro? Depois foque novamente somente nessa imagem. O que você vê? Essa ambiguidade está na imagem, mas o que traz essa imagem? Aí você observa assim, aí alguém pode falar assim, tem
2 cavalos. Não, é uma moça. E aí, o que você vê? Qual imagem você viu primeiro? Da moça, o rosto de uma moça, ou os 2 cavalos? Então, né? Vai aí a ambiguidade visual. Agora nós temos aqui, olha bem, o que você vê? Que imagem está aqui? Ah, eu vejo uma planta, né, com flores, borboleta. Ótimo. Não, não é uma planta. Eu vejo uma face de uma mulher, vamos dizer, um perfil, né? Aí você vai analisar. Como assim? Aqui é a boca, os lábios, né? Aqui fazendo a parte do nariz e os olhos e a sobrancelha. Beleza? E a próxima imagem. O que você vê aqui, ó? Passar um pouquinho a ambiguidade visual, tá? O que você vê aqui? De primeira. Eu vejo a pessoa pode falar um cálice, uma taça ou um vaso. Ok, né? Aí você vai. Não, são dois rostos. Um olhando para o outro. 2 pessoas, pode falar assim, né? A imagem, 2 faces. Um olhando para o outro. Então aqui, ó, você vê, né, o nariz, a boca, aqui também. Mas se for analisar assim, ó, opa, um cálice, um jarro, não importa, tá bom? Ambiguidade visual, certo? Agora mais outra aqui para vocês, como foi falada essa questão da ambiguidade, né? Aqui, que a ambiguidade, duplo sentido, por meio de palavras parecidas, ou seja, por meio da paronomásia. Vamos ver aqui, ó. Aí você vai lembrar da questão da fonética ligada ao som, né? A junção das palavras, aí, opa, você é aquele trocadilho. Então, nós temos aqui, ó. Um bêbado chega no bar e pergunta: você poderia me vender uma pinga fiada? O dono do bar responde: tá vendo? Aquele cara ali bem forte, alto. É o seguinte: de tanto ele malhar, seu pescoço ficou pequeno. Olha bem o contexto. E quem chama ele de pescocinho leva uma baita surra. Se você chamar ele de pescocinho, eu te vendo fiado por 1 ano. Olha só a proposta. Aí o bêbado chega até a mesa e dá uma batida nas costas do cara e diz: meu amigo, como vai? Mas eu não te conheço. A gente pescou junto. Não pescou, não. Pescou? Sim. Viu só? Então, pescocinho, olha só. Pescocinho. Então, o que aconteceu? Será que ele conseguiu ou não, né? Essa estratégia que ele utilizou foi bem bacana. Então, aqui é que ocasiona a questão da graça, do humor, né? Do cômico. Então, pescocinho é o que? O nome próprio. Mas, se pronunciado pausadamente, remete à frase pescou, sim, por isso que dá o efeito de humor. Tá certo? Certinho assim? Então, vocês entenderam essa questão da ambiguidade, da polissemia, da semântica, o que está implícito, né? Subentendido, qual a intenção que está por trás. Então, há uma necessidade de leitura, certinho? Então, amados, nós ficamos por aqui e daqui a pouquinho retorno com a revisão. Até lá!